Eu sou Antônio Eduardo de Aquino Júnior, doutor em biotecnologia, pesquisador da USP de São Carlos, do Instituto de Física de São Carlos e coordenador da Unidade de Terapia Fotodinâmica, que é um centro de pesquisas em parceria entre o Instituto de Física da USP de São Carlos e a Santa Casa de São Carlos. Nos últimos anos, temos trabalhado muito em pesquisa clínica, todas elas embasadas por comitê de ética, certificadas e autorizadas por comitê de ética, vinculadas ao Instituto de Física de São Carlos, da USP, e tudo isso com resultados expressivos nas linhas de trabalho fibromialgia, artrose, artrite, capsulite adesiva, Parkinson, sequelas pós-Covid, distúrbios do sono, e tudo isso com publicações internacionais. E por que isso é importante? Porque todo estudo precisa ser publicado e nessa publicação as revistas internacionais avaliam a qualidade do material, a qualidade da pesquisa e se ela é autêntica, se pode ser reproduzida em qualquer lugar. Nos últimos anos, a fibromialgia mudou muito a sua característica em relação ao conhecimento da doença. Mas até 5 anos atrás, a fibromialgia era uma doença até certo ponto negligenciada. Isso faz com que, pela característica da doença, de ter dores incapacitantes, faz com que, visualmente, não seja possível identificar nada de errado no paciente. E essa grande dificuldade faz com que todos ao seu redor não possam identificar que essa pessoa está doente, com muita dor e com diversos sintomas, como por exemplo enxaqueca, ansiedade, depressão, intestino irritável, problemas sexuais, dificuldade para urinar. E todas essas questões, ao longo do tempo, vão minar a capacidade psicológica desse paciente, fazendo com que ele passe a ficar fechado em seu próprio mundo. Os tratamentos convencionais para a fibromialgia envolvem uma gama de profissionais muito grande. Dentre eles, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos. Tudo isso gera um custo de tratamento muito grande. Mas aqui vamos falar de algumas vertentes de tratamento. A vertente medicamentosa e a não medicamentosa. Quando falamos em medicamentosa, os médicos, com todo o seu conhecimento, utilizam-se de mecanismos, medicamentos, que vão tentar amenizar as questões que afligem o paciente da fibromialgia. No entanto, ao longo do tempo, muitos desses pacientes deixam de ter o benefício proporcionado pelos medicamentos, regredindo em sua evolução. Muitos médicos apontam as outras terapias que não fazem parte do medicamento como uma indicação. Eu venho para você e pergunto, quando indicam a você, fibromiálgico, vá fazer exercício, no meu pensamento, para eu fazer uma atividade física, um exercício, eu não posso ter dor. Eu não consigo fazer exercício tendo dor. Então, esta é uma dificuldade muito grande. Tudo isso, com todas essas vertentes, buscam uma melhora ao paciente. E então chegamos à fisioterapia, onde, infelizmente, com a limitação em tecnologia dos profissionais, acabam não tendo o devido resultado. E aí que as pesquisas do Instituto de Física entram. As tecnologias desenvolvidas na USP de São Carlos conseguem dar ao profissional exatamente o que ele espera. Mecanismos que possam trazer a qualidade de vida de volta ao paciente com fibromialgia. O tratamento da fibromialgia hoje acontece com uma vertente tecnológica muito importante. O uso de laser e ultrassom utilizados ao mesmo tempo. Além disso, utilizados como forma de aplicação nas palmas das mãos. Foi observado em 2013 em um estudo internacional que existe uma alteração anatômica, maior quantidade de células sensoriais próximos a vasos sanguíneos nas mãos dos pacientes com fibromialgia. E desta forma, quando aplicamos este equipamento nas palmas das mãos, tanto os efeitos do laser, que tem uma ação anti-inflamatória e analgésica e produção de energia, sim, energia, associado ao ultrassom, que possui as mesmas qualidades e ainda mais, ele consegue aumentar algo importante para o nosso corpo, para a nossa célula, a entrada de íons sódio, potássio e cálcio, que vão dar toda a vida e transmissão de sinal nervoso. Eles são conduzidos pelas vias nervosas, chegando até o cérebro. No cérebro, nós conseguimos uma breve redução da pressão intracraniana, na verdade, da complacência intracraniana. E é suficiente
para que o córtex pré-frontal no nosso cérebro, que é quem regula a dor, se normalize, reduzindo essa dor. O dia a dia do paciente, mesmo com o sono, ele deixa de acordar tantas vezes à noite. Esse resultado vai promover uma melhora do sono, redução da ansiedade, depressão e ainda outros sintomas vão ser diminuídos e normalizados, como por exemplo, intestino irritável. Então você pode observar que quando chegamos ao cérebro, esse estímulo ainda é conduzido pelo sistema parasimpático a diversos órgãos, como o intestino, fazendo com que um dos principais sintomas da fibromialgia, que é o intestino irritável, se normalize, trazendo mais um benefício e qualidade de vida ao paciente. Quando falamos em intestino irritável, falamos no quadro dos pacientes com fibromialgia de pessoas com dificuldade de ir ao banheiro, mas também de pessoas que têm dificuldade em segurar a vontade de ir ao banheiro. Tudo isso, ao longo do tempo, causam diversos problemas, influenciando socialmente e na qualidade de vida. Dentre todos os pacientes que atendemos nos últimos anos, que chegam aos milhares, nós temos alguns casos interessantes. Uma paciente de 65 anos chegou amparada pelo marido junto à nossa unidade de pesquisa clínica. Essa paciente chegou até nós com muita dor. Foi feita a avaliação e em poucas sessões ela teve esse benefício muito grande de sair com a seguinte frase: se eu pudesse, eu daria uma piroleta. É um sentimento muito interessante de uma paciente dizer isso, sabendo da gravidade da dor que ela sentia na fibromialgia. Ao longo do tempo, outros pacientes surgiram, outras histórias. Em uma delas, uma paciente do estado do Rio de Janeiro nos procurou depois de realizar o tratamento. Só que ela nos procurou 2 anos e meio após realizar o tratamento, dizendo que durante esse tempo todo as dores dela haviam cessado e ela estava bem. É importante nesse caso, embora seja importante frisar, mas é importante dizer que é um tratamento, não é uma cura. Isso varia de organismo para organismo, mas sem dúvida, saber que uma paciente ficou tanto tempo sem dor é muito bom. Uma paciente de 65 anos entrou em contato conosco querendo realizar o tratamento para a fibromialgia. Fizemos a avaliação e isto foi em 2018. Durante esse tempo todo, ela continuou nos dando dados da pesquisa, como ela estava em relação à dor. E hoje, cerca de 42 meses após, nós sabemos que ela continua sem dor e mais, ela nos relatava um fenômeno chamado fibrofog ou brain fog, que é exatamente uma dificuldade de concentração, memória da fibromialgia. E o principal relato que ela nos passou é que, aos 65 anos, ela resolveu entrar num curso de graduação e está no 2º ano de graduação em fisioterapia. Então é uma felicidade muito grande que possamos contribuir para a melhora da dor desse paciente, mas também que este caso de fibrofog já minimizado trouxe a ela a possibilidade de estudo numa área que ela passou a amar. Outra vertente de trabalho nos últimos anos é a artrite e artrose, uma doença crônica e degenerativa que atinge a cartilagem das articulações. Quando atingem os membros inferiores, prejudicam a nossa locomoção, a dificuldade de ir e vir, sentar e levantar, tudo isso com muita dor. Quando atinge os membros superiores, as ações diárias tornam-se muito difíceis, como cozinhar, escrever ou qualquer ação mais fina necessária com as mãos se torna difícil, dolorosa, implicando em muita dificuldade no nosso dia a dia. A proposta de tratamento desenvolvida pelo Instituto de Física da USP de São Carlos promove uma mobilidade sem dor, ou seja, um movimento sem dor. Com o uso de tecnologia que envolve laser e ultrassom, nós conseguimos, tanto para membros superiores como inferiores, o retorno de suas atividades em poucas sessões, reduzindo muito a dor. No entanto, é imprescindível que o treinamento dos profissionais possa associar a tecnologia com o conhecimento já estabelecido. Em 2018,
Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Física da USP de São Carlos teve como objetivo reduzir as dores do paciente acometido pelo Parkinson. Você sabia que esse paciente tem dor? Devido ao tremor constante, o paciente com Parkinson tem um enrijecimento muscular. E nessa pesquisa conseguimos ajudar este paciente em relação à dor, mas também ao diminuir esse enrijecimento muscular, reduzimos também o tremor do paciente. Nessa questão, conseguimos que o nosso paciente possa retornar a atividades diárias básicas que vão auxiliá-lo na autonomia, como pegar um copo d'água, uma xícara de café, escovar os dentes, mas o principal, conseguir no seu dia a dia brincar com seus filhos e netos. Nos últimos anos, o mundo todo foi acometido por algo que nunca imaginávamos, uma pandemia. O Covid-19 afetou todo o planeta e aqui no Brasil não foi diferente. Muitos foram os brasileiros que tiveram contato com o vírus, ficaram doentes e ao longo do tempo desenvolveram as chamadas sequelas pós-Covid. Na verdade, sequelas, porque a quantidade de sequelas observadas nos últimos anos foi muito grande. Sendo assim, trouxemos todas as tecnologias desenvolvidas pelo Instituto de Física da USP nos últimos anos a um centro de tratamento para sequelas pós-Covid. E por que isso? Encontramos diversas sequelas como olfato, paladar, zumbido de ouvido, memória, dificuldade respiratória, dificuldade para caminhada, fraqueza, enfim, uma quantidade muito grande. Além disso, uma das sequelas também muito frequentes que foi encontrada foram distúrbios do sono. Todo brasileiro um dia já teve muita dificuldade para dormir, ou pelo menos alguma. Foi observado que nos últimos anos a quantidade de pessoas com dificuldade para dormir, os chamados distúrbios do sono, aumentaram e muito. Não apenas em razão das doenças já existentes, mas também por conta de sequelas pós-Covid. O nosso acompanhamento junto ao Instituto de Física da USP, em centro de pesquisa, observou que, utilizando recursos de tecnologia, é possível, ao longo do tempo, por meio de uma redução de pressão intracraniana, uma normalização exatamente da questão do sono. Este aumento da possibilidade do ganho do sono faz com que o paciente, ao longo do tempo, não desenvolva outras questões mais sérias, como problemas de memória, ansiedade, depressão, e mantenha no seu dia a dia uma ótima qualidade de vida e, principalmente, o seu bem-estar na sociedade. Muitos brasileiros sofrem diariamente com distúrbios do sono. Mas você sabe que o distúrbio do sono, a ausência de uma qualidade de sono, pode trazer, ao longo do tempo, um quadro de dificuldade no foco no trabalho, perda de memória, ansiedade, depressão, uma série de fatores. Já imaginou um tratamento que pode trazer essa qualidade do sono de volta? Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Física da USP observou que a forma de tratamento utilizada com laser e ultrassom consegue potencializar o efeito dos medicamentos já utilizados. Você já imaginou ter o benefício de restabelecer o seu sono em menos tempo? Assim, nós pesquisadores do Instituto de Física da USP de São Carlos desenvolvemos nos últimos anos muita tecnologia e conhecimento para o tratamento de dores e doenças crônicas. É importante você, aqui da cidade de São Paulo, saber que existe uma clínica com equipe treinada e capacitada. A clínica Vitalux tem essa equipe e consegue trazer a sua qualidade de vida de volta.